Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, O Meu Inconsciente Coletivo. Só que resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão particular minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levarem tão a sério. Minha convidada de hoje é a psicanalista Vera Iaconelli, doutora pela USP e criadora do Instituto Gerar. E o tema é dor crônica e outras histerias modernas. E antes de você ouvir esse episódio, aqui vai um recado. Procure sempre um médico antes de tomar qualquer medicamento. Vera, hoje na minha maravilhosa sessão com você, quero trazer 2 temas aqui, que são os 2 temas principais dessa minha semana. O primeiro tema é a minha dor crônica, a minha fibromialgia, que eu queria saber o que você acha. Para começar, você acha que existe fibromialgia, né, porque a fibromialgia é essa dor crônica no corpo que ninguém descobre direito que catso é isso, e aí como os médicos que têm essa ansiedade para dar conta de tudo, porque vai uma pessoa lá desesperada por um remédio, um nome de doença e o médico, muitos deles se colocam ou se veem, ou a gente coloca eles nesse lugar de tem que resolver tudo, é o super-homem, e aí eles saem dando nomes de doença e dando remédio. E eu tenho uma dor crônica no corpo há mais de 10 anos, que de um tempo para cá piorou muito. A minha fisioterapeuta que estudou psicanálise fala que o nome disso é apenas 14 horas por dia no computador, mas já aconteceu de eu tirar férias e continuar com muita dor, né. E já tomei, já fiz todos os tratamentos que você pode imaginar, acupuntura, vários fisioterapeutas, etcétera. Já tomei, pregabalina lá, remédio para dor crônica. Agora eu estou no canabidiol, que está tendo uma resposta melhor do que antidepressivo para dor. Mas enfim, você acredita em fibromialgia? Acredito em dor e acredito muito em dor e acho as dores me interessam muito, mas sim, acho que a psicanálise ela tem uma coisa de não responder a demanda, né? E Uhum, a medicina cai nesse lugar de ter que responder a demanda, seja sim. ter que dar uma resposta, uma solução e um remédio a módicos preços, né? Mas para nós também, né, Tati, será que faz tanta diferença? Porque é um sujeito que sente dor. Sim. E o que seria diferente disso? Ah, porque as causas são psíquicas, mas existem causas que não são psíquicas e tem causas que não são físicas. Não sei se a gente consegue trabalhar com essa separação. E talvez a questão mais importante seja, bom, como é que você lida com essa dor, uma vez que a gente não sabe até quando ela vai ficar aí, se vai ter alguma medicação definitiva para você ou uma mudança de comportamento que vão afetar a dor, porque também o risco aqui é ficar achando que você fez essa fibromialgia, tipo inconsciente, né? Fez a fibromialgia, a hora que você tiver a interpretação magnífica, tudo vai se dissolver e você vai saltar como uma bailarina, né? A questão que interessa é, bom, como é que você, sujeito, Tati Bernardi, se lida com a dor? Você acha que é o castigo dos céus? Você acha que você merece isso? Porque realmente, imagina, você tem filho, marido e uma carreira, então, ou se você acha que essa é a confirmação da linhagem feminina na qual essas mulheres desta família sempre sofrem muito, quer dizer, a interpretação que você vai dar para o acontecimento é o que vai interessar, porque essa interpretação, ela não sai do nada, ela já diz respeito à tua história, né? Quer dizer, essa dor hoje vai ser interpretada com as ferramentas que você tem como Tati Bernardi ao longo da sua história. Isso vai fazer como você diga, sei lá, estou pagando meus pecados, ou esse é isso que as meninas merecem mesmo, ou o corpo é uma desgraça que a gente carrega até virar chip. É isso que interessa para a psicanálise. O que você faz com isso daí? Entendi. É tipo assim, pandemia. A pandemia é real, mas está para todos, você não inventou. No entanto, teve gente que se matou, teve gente que montou uma startup, teve de tudo na pandemia. Então, Teve de tudo. Teve gente que
casou com um namoro de 3 semanas, porque resolveram: "Ah, quer saber? Tá tendo uma pandemia, vamos morar junto?". Era um date que virou um casamento, tem milhares de histórias, né. Então, o que que você faz com a sua fibromialgia? Porque eu tenho pavor de uma certa interpretação do inconsciente faz, sabe? Pô, eu acho isso aí quase religioso, cara. Não dá, não é assim que funciona. Você só sabe a posteriori. Sim. Você só sabe a posteriori. A posteriori você vai falar, putz, tinha algo aí. Mas você acha que vamos supor que eu chegue à conclusão, porque na minha longa trajetória com dor crônica, que eu já devo ter dor há uns 14 anos, nesse meio tempo eu troquei de analista algumas vezes, né, então teve analista que, junto comigo, a gente chegou a uma conclusão de que essa dor é porque eu sou filha única e eu tive mordomias e possibilidades na minha vida e portas abertas na minha vida que meus pais não tiveram, e eu tive e tenho isso muito porque eles me possibilitaram isso. Então, cada vez que eu ia para a Europa, sabendo que meus pais nunca foram para a Europa, ou cada vez que eu lançava um livro, sabendo que, por exemplo, a minha mãe tem um potencial intelectual tremendo, mas não estudou, eu venho de ela, eu menos, mas minha mãe veio de uma família muito pobre. Quando eu nasci já tinha melhorado um pouco, mas enfim, com todo esse potencial intelectual da minha mãe, ela não estudou o tanto que eu pude estudar, e se ela tivesse estudado, ela poderia, enfim, ter uma carreira aí que eu não sei qual. Então, cada vez que eu lanço um livro ou faço uma viagem, eu cheguei à conclusão em uma determinada terapia que a minha dor era um pouco uma maneira de eu, de alguma forma como é que é aquela palavra que, eh Autopunição, mas tem um nome é uma mais bonitinho. autopunição, agora me deu um branco esse nome. Mas era uma forma, então, de eu me causar uma dor, porque eu tenho muita culpa e precisava, de alguma forma, pagar por isso, né. Então, essa foi uma conclusão que eu já cheguei em terapia. A outra porque eu tive crises de angústia, crise de pânico durante muito tempo, que eu achava que era um pouco por aí também. Quando eu parei de ter as crises de angústia, eu comecei a ter a dor crônica. Então, quase como um sintoma que vai caminhando pelo corpo. E aí eu tenho fases de uma gastrite absurda, que eu tenho certeza que eu vou fazer uma endoscopia e vai dar uma úlcera. Já fiz 2 gastrites, não tem nada. O médico fala para mim: "Você não tem nem princípio de gastrite, não é nem cor de rosinha, você é zero", e é uma dor que, assim, eu tenho certeza absoluta que vai sangrar, sabe. Eu tive a minha fase de ter uma amidalite por mês, e aí eu ia nos otorrinos, eles olhavam minha garganta e falavam: "Olha, eu não vejo aqui o porquê de uma amidalite por mês". E agora, mais recente, de um ano para cá, eu comecei a ter as minhas crises de enxaqueca. Acabou a gastrite, acabou a amidalite, e eu comecei a ter enxaqueca pelo menos toda semana. Aí você vai no neurologista, queriam me dar uma injeção no nervo occipital para matar o nervo, porque ele pode me dar enxaqueca, queriam me dar vários remédios, tal. Mas aí eu percebi desse sintoma que fica caminhando pelo corpo e que, assim, a única meta dele é, de alguma maneira, me tirar o prazer, é de alguma maneira eu me punir, ou é de alguma maneira eu sentir uma dor, um incômodo. Defina prazer, Tati. Quem disse que tira Pois o é, prazer? é, Você conta isso com tantas alegorias, você conta isso, esse corpo ocupa tanto. Olha como ele é criativo, né? Chega a ser encantador, porque assim o risco são essas interpretações que dá para fazer um post-it e botar na geladeira, sabe? Você lê todo dia que servem para nada, né? São aquelas coisas prontas, lindas, falar, ai que linda, minha analista falou que isso aí é autopunição. Pode até ser, mas isso que vem pronto assim não resolve a outra questão, que é, bom, tem um corpo que sofre de uma certa forma, e pode ser que nesse sofrimento tenha uma mensagem cifrada, mas com certeza tem um gozo, e o que você perde se você abrir mão disso que você se queixa tanto? Qual que é a tua parte nessa história? Porque se a psicanálise ela vai seguindo o sintoma, ela vai seguindo o sintoma como uma pista falsa, assim, né? É uma pista que tem alguma coisa lá dentro, mas também tem um despistamento ali, né? Mas às vezes o psicanalista ele cola no sintoma e fala, ai, ufa, agora resolveu a enxaqueca, tipo legal, né? Um Sherlock Holmes Aí da na semana seguinte, sabiamente, o sujeito faz um outro sintoma, porque ele
em algum lugar inconsciente, descobriu que não foi escutado por ele mesmo e que a Sim, enxaqueca já esgotou e que agora ele tem que dar. É fantástico, né? É fantástico essas. sim, sim. Quando se trata de conversões, e hoje em dia, a gente, claro, a gente vê clássicas conversões, mas a gente. O sintoma ele também tem a ver com a época, né? Hoje em dia a gente sabe mais da parte fisiológica, anatômica, a gente não é mais aquela caso clássico de neurose histérica que dá em homens e mulheres, que o braço fica paralisado e não tem nada a ver com a parte neurológica. Então, hoje a gente é mais safo, então as doenças são mais diagnosticáveis, o que não quer dizer que não sejam conversões, né? Mas o que Total, interessa. eu sempre achei que a fibromialgia era uma histeria do nosso século, assim, da nossa época, Mas sempre é achei. bonito, Tati. Eu sou completamente contra a gente menosprezar o sintoma. O sintoma é uma coisa que a pessoa criou com tanto esforço, com tanta dedicação para se fazer escutar, Sim, e com tanto sim, sofrimento e com tanto gozo, com tanto prazer obtido sim, daí, porque sim. toda a atenção que recebe, toda a família fica preocupada, É o e ganho ela mesma secundário, né. é um bode na sala, né? Porque então você ocupa assim 30% do seu tempo, 50% com esse bode na sala, e tudo desaparece em volta. Ele é tão complexo, tão lindo. Eu sou super a favor da dignidade do sintoma, Do sintoma. poder escutar, né? Poder Sim, escutar e sim, falar, não, vem cá, vamos lá, o que é isso? O que você ganha, o que você perde? E não ficar, olha aí, o sacana era esse, você tá hum, querendo se fuder porque é sua mãe, pobrezinha. Não, bicho, é de uma complexidade que chega a ser estética, sabe? sim. Aí eu tive um outro analista que chegou à conclusão que, os meus avós perderam um filho bebê, um filho de 2 anos de idade com problema de coração. Minha mãe era pequenininha quando esse irmão dela morreu. E aí, eles criaram os filhos, minha mãe e os tios, com não pode se machucar, não pode ficar doente, não pode sentir dor. Então hoje a minha dor seria o meu grito de liberdade, essa colou zero para mim. E teve uma outra essa colou zero. E teve uma outra interpretação, que essa eu confesso para você que foi a que colou mais, que o meu sintoma da dor no corpo é uma maneira de me conectar à minha mãe, que aí a genética, a biologia, sei lá, poderia explicar como: "Ah, isso é hereditário, isso é genético", porque a minha mãe teve fibromialgia durante muitos anos, hoje em dia tem artrite, artrose, enfim, ela tem dor no corpo há 30 anos, sei lá, 25 anos. E aí um analista falou para mim: "Tudo bem, um médico, se você fizer uma ressonância, se você for num neurologista que mede os impulsos nervosos de não sei o quê, vão te falar um monte de coisa, mas como analista, o que eu acho é que você tem um link aí com a sua mãe. E que durante muito tempo esse link foi o enjoo. A minha mãe, qualquer coisa, sentia enjoo. Eu fui uma pessoa que sentiu enjoo a vida inteira. De repente, o nosso link vira crise de angústia e agora são as dores no corpo. Muito parecidos, meus sintomas sempre muito parecidos com os da minha mãe, né. Mas eu sempre fico na dúvida do que fazer com isso, porque daí o analista fala para mim: "Não tome remédio, faça terapia 6 vezes por semana". Só que sem remédio, eu não dou conta de trabalhar, por exemplo, é muita dor. Eu tomo um remédio que chama Lírica, que é pregabalina, que eu já tentei parar 4 vezes, e no segundo dia que eu tô sem esse remédio, eu sinto como se eu tivesse sido atropelada, de tanto que meu corpo dói. Eu não conseguiria estar aqui conversando, fazendo essa sessão de terapia, porque é uma dor que me deprime, eu quero ficar deitada. E o Lírica me possibilitou ter uma vida agora com o canabidiol, somando Lírica com o canabidiol, eu digo pra você que eu tô 60% melhor das dores e a minha vida melhorou muito. Então, você é contra tomar remédio? O que que você acha? Olha, eu não tenho essa pretensão de dizer para os meus pacientes o que eles devem ou não tomar de medicação. Eu não me atrevo, não me atrevo a, de forma alguma. E assim, aí tem uma questão pessoal. Eu entendo, né? Colegas que são contra. Gente, não tenho esse poder, assim. E acho que se a gente confia na competência da escuta, se a gente confia no dispositivo analítico, por que ter tanto medo que o paciente use um remédio? Pois é, porque acha que o remédio vai maquiar uma super verdade que só viria através de sentir
a dor exatamente como ela é. Então, em alguns casos, eu até acredito, sabe? Uma pessoa que nunca parou para se escutar e de repente faz uma depressão, e aquela depressão traz ela pela primeira vez, e ela cai lá no consultório, ela, sabe, aquele autoexecutivo que nunca se permitiu nada, e que de repente faz um sintoma para poder ir para uma análise, e você corta o sintoma lá com um remédio, e a pessoa já fica toda feliz e volta para aquele ritmo horroroso, até tem que fazer um infarto e voltar. Aí eu acho, mas não é seu caso, Tati. Você é uma Não, eu tô na pessoa, terapia há 15 anos, eu só você falo de mim tem uma mesma. busca e você tem uma transferência com a psicanálise muito forte, uma busca. Então, meu, o que é isso, né? Quer dizer, eu não sei, eu não penso assim. Acho que você pode tomar o que você quiser e a gente vai conversando os efeitos disso. É claro que seria um paciente que fala assim: bom, saiu a depressão e junto com a depressão saiu a alma também, não tenho nada para falar, não sonho mais, não trepo mais. A gente vai falar: bom, cara, vamos pensar um pouquinho em custo-benefício aí, porque talvez, né, o Sim, que você sim, esteja sim. perdendo, mas sempre é uma questão que a gente. Eu não gosto dessas ingerências, assim, tirando casos muito específicos, que às vezes você Uhum, tem que chegar, uhum. só te atendo nessas circunstâncias, senão não vai dar. Mas são casos excepcionais, tá? Agora, eu acho que tem várias questões aí, né, Tati? Quando você diz, bom, esse é o link que você supostamente fez com a sua mãe, a gente faz outros, né? Minha mãe é médica, eu vou ser médica. Minha mãe não casa, nunca casou e eu também não vou casar. Ou minha mãe casou e viveu 30 anos com um homem horroroso, então eu vou casar. São formas de link Uhum, identificatórios, né? Quer dizer, e todos uhum. têm um preço. Nem tudo Sim, estoura no corpo. Se estourou no sim. teu corpo, se estoura no teu corpo, se essa hipótese é válida, é porque você tem lá já uma certa forma de se haver com as coisas, mas podia ser outra, podiam ser muitas, inúmeras outras, né? E é claro que a criança vai reagir conforme também um certo repertório pessoal, uma certa forma de ocupar o corpo, estar no mundo. Acho bonito, né? Você construiu isso daí. Agora, quem que, como é que vai tirar esse link? O que sobra se tirar esse link? Se você supõe que esse é o link com a sua mãe, né? Porque tem paciente que fala assim, bom, se eu não. Minha mãe nunca mais vai olhar para minha cara, é uma fantasia, a gente nunca sabe o que as mães vão fazer, claro, né? Uhum, uhum. Mas, bom, se eu for bem sucedida, minha mãe vai sentir tanta inveja que nunca mais eu vou ter minha mãe. Se eu não tiver uma depressão, eu vou ficar. Você entendeu? Quer dizer, se você acha que tem que dar isso para ter uma ligação com ela, a gente podia pensar o oposto, quer dizer, que se você tirar isso não vai sobrar nada, que muitas vezes acontece. A pessoa fala assim, puxa, mas se eu não oferecer meu corpo, se eu não oferecer minha carreira, se eu não oferecer minha vida sexual ou amorosa, não sobra nada. E a pessoa fala assim, bom, eu tô a fim de apostar para ver o que sobra. Às vezes não sobra porra nenhuma mesmo. Não, às vezes pode ser uma fantasia do filho, que achar que se der algum tipo de penitência para a mãe, tá liberado para, por exemplo, eu lembro quando eu era mais nova, 20 e poucos anos, eu ainda morava com a minha mãe tinha uma conexão comigo de: "Bom, eu já trabalho a semana inteira, fim de semana eu quero você aqui comigo". E eu ali com 18 anos, sei lá, queria desaparecer fim de semana, queria viajar com as minhas amigas, queria ficar o dia todo na casa de um namorado, e a minha mãe ficava muito puta com isso, e aí eu peitava a minha mãe e falava: "Não", principalmente quando eu comecei depois que eu fiz 18 anos, que já era maior de idade, aí comecei a fazer meus estágios, tinha ali um pouquinho de dinheiro, eu falava: "Não, esse fim de semana eu vou pra praia com o namoradinho não sei qual, e é uma pousadinha barata, eu vou pagar com meu dinheiro e beijo, né". E aí muitas dessas vezes minha mãe ficava muito triste, quando eu voltava da viagem, ela várias vezes, assim, se eu falar isso pra ela, ela vai falar que isso nunca aconteceu, que eu tô maluca, mas aconteceu. Eu voltava da viagem, ela estava doente, estava com uma gripe horrível, estava com, sei lá, com alguma questão ali de alguma virose ou uma dor no corpo, não sei o quê, uma enxaqueca. Em uma dessas vezes ela voltou a fumar, ela não fumava, sei lá, 7 anos, e aí eu viajei um feriado inteiro, 4 dias, quando eu voltei, ela tinha voltado a fumar e tinha deixado o cinzeiro todo sujo, bem num móvel na entrada do meu quarto que era para eu ver. Tipo: "É isso? Você quer mesmo ter sua vida? Sua mãe vai fazer um câncer". Então o que começou a acontecer comigo é que eu ia tão culpada para essas viagens, e eu não estou dizendo que minha mãe causou isso em mim, mas de alguma forma talvez tenha causado ali uma porcentagem, tenha a parte dela, uma porcentagem de culpa, mas que eu começava a ter muita crise de angústia, de pânico, eu
sei lá, uma sexta que eu ia dormir na casa de um namoradinho meu, a gente saía para comer uma pizza, eu pensava: "Eu tô aqui feliz comendo pizza com meu namorado, mas minha mãe tá lá sozinha, ela separou do meu pai, ela não tem um namorado, ela não tem um monte de amiga, então eu tô aqui feliz, mas com certeza às 3 da manhã eu vou acordar com uma diarreia horrorosa por causa dessa pizza", e de fato eu acordava. Então acho que tem um pouco isso, assim, que eu acho que eu fiz talvez comigo. Que é um Agora autoelogio, né? Tipo, é um nossa, baita elogio é para um essa mãe? autoelogio, né? Quer dizer, porque, puxa, sem você, a sua mãe, eu acho, nem sei como ela viveu. Quantos anos ela Pois viveu sem você? é, Sem pois é, nascer se achar muito. essa filha que cura o câncer, previne câncer, faz, completa a vida sexual que ela não tem, é a alegria dos fins de semana. Quer dizer, é Sim, uma fantasia compartilhada, mas é uma fantasia de última bolacha do pacote. É o falo, né? Você total. não abre mão da fantasia de que você é o falo para sua mãe. E é interessante na clínica quando a gente vê, por exemplo, a pessoa morre de medo de abrir mão disso que ela oferece, né? Então, aquela paciente que tem que contar a trepada toda para a mãe, e não consegue não contar como é que é a vida sexual dela. Conta a intimidade da vida sexual para a mãe. Conta, Que porque loucura. exatamente com o mesmo argumento que você está trazendo, né? Porque senão minha mãe, coitadinha, ela pergunta, eu tenho que responder, e se sente aviltada, abusada, mas não consegue. Não Aí consegue para de sair. contar, a mãe fica meio puta mesmo, a mãe se desinteressa um tanto. E depois descobre o que sobra. Pode ser que essa mãe se interesse por culinária também, consiga fazer uma outra coisa com isso. Então, abrir ou então essa mãe arranja uma coisa para fazer. Tipo, um paciente, a mãe resolveu para a Espanha aprender espanhol, e ela ficou chocada, porque da onde que saiu essa traíra que estava morrendo sem mim, que de repente vai morar na Espanha? É, Então, assim, a questão é o day after, né? Quando você abrir mão disso daí, é a castração, porque de repente fala, putz, não era bem isso, né? A mulher tinha uma vida, ela existia antes de mim, ela existe depois de mim. O nosso link talvez não seja só isso, talvez seja só isso. Se o amor for muito narcisista dos pais, não sobra muito mesmo se a gente não der o que eles estão um amor esperando. muito narcisista seria fazer do filho um objeto, falicizar o filho, esse tipo Totalmente. de coisa. Ele é um, né, um eu ideal, é uma imagem, é uma coisa que vai me preencher, eu falo, né? E agora um amor que já tem uma outra qualidade, já mais simbólica, né? Mais que permite que apareça a diferença, né? Que você ama o outro exatamente onde ele não é o que você está esperando, onde ele é desconcertante. Esse amor é que seria um amor que pelo qual vale a pena lutar, né? Quer dizer, é a sua filha sendo pentelha com você e você falando, putz, ainda assim eu gosto dessa pirralha, sabe? Sim, sim. Aquilo que sobra, né? Tem uma coisa muito maluca que, assim, a minha mãe umas 3, 4 vezes seguidas, assim, eu tinha acabado de lançar um livro, e aí eu estava dando um monte de entrevista do livro e seguidamente ela me ligava depois das entrevistas e falava: "Olha, impressionante como você vai mal nas entrevistas, você vai mal, você não fala bem", ou então ela elogiava de uma forma muito esquisita, por exemplo, a Flip, que era meu grande sonho ser chamada ali para a apresentação principal da Flip ali, né, no teatro principal. E eu fui chamada quando eu escrevi o Depois a Louca Sou Eu, e foi o momento mais feliz da vida, assim. E foi muito maluco, porque eu acordei sem voz no dia, né, pra você ver como a gente se boicota, não sei se é essa palavra. Mas posso te dizer que durante 10 anos da minha vida, todos os dias eu pensei: "Imagina quando eu for chamada para falar na Flip", e no dia que eu ia falar na Flip eu acordei sem voz, com uma voz totalmente rouca e bizarra. E aí eu fiz a Flip, era eu, Gregório do Vivier e o Ricardo Araújo Pereira, que é aquele escritor português que eu amo. E aí acabou, eu achei que eu me saí muito bem, porque para o tanto que eu estava nervosa, Você conseguiu para o falar? Você tanto ficou com voz na hora? eu continuei com uma voz assim, mas eu fiz uma piada, eu falei exatamente o que eu estou te falando aqui, que justo no dia em que eu sonhei mais em ter o que falar, eu acordei sem voz e que isso ia render 1000 anos de análise. Foi muito interessante, porque eu estava há 7 anos com uma analista, e quando eu voltei da Flip, eu falei para ela, eu já estava há um tempo conversando com ela, se o nosso percurso já não tinha dado, sabe, se já não era o fim para eu começar um outro percurso com outra analista, porque 7 anos é muito tempo. E durante esses 7 anos eu só ia lá e ficava falando: "Imagina quando eu for uma escritora, respeitada, acompanhada das letras, Flip", que eu não aguentava mais só ser chamada para falar de
putaria na VIP, sabe, não aguentava mais isso. E aí, depois da Flip, eu cheguei lá e falei: "Eu acordei no dia com uma outra voz, em vez de falar sem voz". Ai, que E lindo. aí quando ela escutou eu acordei no dia com uma outra voz, ela levantou da poltroninha de couro que fazia barulhinho enquanto ela ficava sentada atrás de mim, me deu um abraço e falou: "Você está pronta para seguir o seu percurso com outro analista". Só de falar eu fico arrepiada. Ah, que legal, né? Foi super legal. E eu achei que eu me saí muito bem, porque assim, eu não tinha experiência nenhuma em dar entrevista, em falar em público. Eu acho que você tá ali também para falar do seu livro, para falar suas besteiras, enfim, você não tá ali para performar. E o Ricardo Araújo e o Gregório são atores, eles não são só escritores. Então eles brilharam, mas eu achei que a minha performance, dentro do que eu esperava de mim, dentro do que é a minha carreira, e dentro do que eu estava nervosa, porque eu estava no auge das minhas crises de pânico, eu fiquei muito orgulhosa de mim. E eu lembro que minha mãe me ligou logo depois, porque era uma época que televisionavam a Flip, e falou para mim: "Eu adorei, é impressionante o que o Ricardo e o Gregório são bons". Ai, E que no dia e divertido. no dia e no dia que eu falei para minha mãe que eu tinha sido chamada para Flip, a minha mãe falou: "Ai, minha filha, Paraty fede, se eu fosse você eu não ia. Paraty tem cheiro de bosta, minha filha". Então, mas ao mesmo tempo ela me elogia o tempo inteiro, ela morre de orgulho, as minhas colunas da Folha ela sempre posta lá, enfim, quando eu não estou falando mal dela, ela sempre posta. Mas ela é essa pessoa que umas 4, 5 vezes seguidas falou que eu mandava muito mal em entrevista ou numa fala para um público, assim, apresentação, sei lá. E aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei não avisar minha mãe que eu ia dar uma entrevista, que ia passar um horário tal na TV, ou se não tivesse como, eu tinha que divulgar no meu Instagram, porque senão não ia ter público, era um Zoom, sei lá, da pandemia. Então tinha que avisar ali, e aí é público, ela via. Então eu percebia que eu começava a ir para essas conversas que eu sabia que ela estava assistindo, e no meio da conversa, eu começava a falhar miseravelmente e falar um monte de asneira, e eu percebia que aquela pessoa que estava falando asneira não era eu, era quase para dar um presentinho para minha mãe, sabe? Porque ela Aham, estava esperando que eu ia falar merda, que ia ser ruim. uhum. Então é muito doido essas coisas, né, da gente. Bom, mas aí entra a questão, né, Tati? Assim, exatamente, quer dizer, você ainda pode chegar à conclusão que é isso ser uma boa interpretação, um bom reconhecimento, mas tem uma questão ética para a psicanálise, pelo menos para Lacan é muito claro. Você pode falar, eu quero continuar dando esse presentinho para minha mãe. Eu gosto mais fazendo isso do que abrindo mão disso. Eu quero isso daí. Você pode. A questão do fim da análise, da direção da análise, né? É menos dizer, bom, quando você chegar lá e a interpretação, você não vai mais oferecer seu cocôzinho para a mamãe e dizer, ai que delícia. Não. Você vai. Não, bicho, você pode ainda falar, olha, eu continuo e quero e desejo. Ou pode ser uma coisa tão penosa que no cálculo neurótico do gozo, né? Quer dizer, entre aquilo que você ganha e que você perde, você percebe, putz, eu tô achando que eu tô ganhando aqui, mas aqui eu tô perdendo no atacado e ganhando no varejo, que é o que muitas vezes acontece. A pessoa fala assim, tô ganhando, tô gozando aqui, mas meu, você tá perdendo então mais. Isso é uma balancinha que só você vai poder chegar numa conclusão e falar assim, não, isso aí eu ainda quero oferecer para ela. E talvez não. Acho que a dor, a enxaqueca, essa série de dores aí, né, que você supõe que diga a respeito a essa ligação, aí acho que você vai contando que se for isso, né, ou se for assim, e na medida em que você interpreta assim, acaba sendo assim, né? Você percebe? Você traz isso junto, já juntou, né? Então toda dor que você tiver, você acha que está pagando algo, Uhum. né? Assim É, como mas você acredita numa magia do tipo, falei uma frase numa terapia e o sintoma se dissipou? Quase como sei lá, uma acredito, histérica. não é Você acre magia, acredito que quando isso não aparece assim bonito que nem em filme, sabe? Mas aparece assim, nossa, tinha uma coisa que eu reclamei tanto e de repente, cadê aquela coisa, né? E às vezes a pessoa não, entendi. e às vezes você tem que falar para a pessoa, onde você acha que foi a virada? E a pessoa consegue falar, puta que Por pariu, isso que é a posteriori, né, não é. é na hora. A pessoa é que ela vem arrastando aquele sofrimento e uma hora ela não é que ela fala, ah, para canto dos anjos, pode até acontecer, mas às vezes acabou e ela depois ela fala, nossa, mas
Eu não gozava nunca e de repente eu gozei. O que aconteceu? O que aconteceu que a minha Uhum. cunhada, que sempre me enlouquecia, foi lá em casa, aprontou tudo que ela sempre apronta e eu nem percebi. Eu E não a dei a pessoa mínima. você entendeu? E a pessoa conta Uhum. isso quase ano passando e de repente ela recupera e fala assim: o que mudou? Putz, mudou tal coisa, né? Entendi, entendi. Isso é muito lindo de ver, muito, mas não é mágico, é porque se o sintoma ele é uma mensagem e você consegue escutá-lo, você não precisa Uhum. insistir nele, né? Ele pode encontrar outros caminhos. Se ele é um gozo e você consegue transformar em uma outra forma de Uhum. prazer, se aquele prazer cai, se ele deixa de ser tão central, se você encara o desafio de perder o sintoma, porque o sintoma ele ocupa a gente pra caramba. E quando você Sim, perde, sim. você pode falar, nossa, e agora? E Né? agora, o que eu vou fazer com esse tempo, O que eu vou né, fazer com esse livre? tempo de circular em médicos, tomar remédios e reclamar disso e falar disso? Sim. Será que eu vou entrar num silêncio eterno? As pessoas vão continuar gostando de mim se eu estiver me sentindo terona, sem dor, né? Agora, Tati, não é muito diferente quando você recebe, por exemplo, um cara de 50, que é um alto executivo, que fala assim, puta que pariu, fiz toda a minha vida em cima da empresa, eu quero fazer miçanga na Praça da República, né? Quer dizer, e o que eu faço? Que a família vai continuar Uhum. me amando, os amigos, eu, como é? E é uma virada maravilhosa que a pessoa banca, entendeu? A gente está sempre Sim, saindo do armário, é sempre uma questão de sair do armário, sempre revelar sim. alguma coisa que nos causa e que a gente acha que vai causar no outro de tal forma que não vai sobrar ninguém, né? Mas isso é tão importante ir fazendo essa guinada, senão, meu, senão a vida fica uma bosta, né? Imagina a Mas, gente. como a gente mas talvez isso seja uma metáfora um pouco do olha, é o seguinte, eu estou lançando aqui 3 livros e uma peça de teatro, mas eu tenho uma dor crônica no corpo, porque uma pessoa que tem tanta ideia e trabalha tanto, ela tem que sofrer em algum lado para ser amada, né. Hoje mesmo uma amiga minha falou: "Eu fico impressionada como num ano como esse, 2020, de coronavírus e Bolsonaro e a cultura no sei lá, não tem fomento, não tem nada, a gente está com um presidente que caga para a cultura. Como num ano assim você fez um monte de coisa. A primeira resposta que eu dei para ela foi: "Mas a que preço, né, amiga, porque se você soubesse a dor que eu sinto no corpo inteiro". Aí eu percebi, sabe, que essa dor é um presente que eu dou para as pessoas. Talvez, não sei, não sei. Tati, eu acho que está em jogo aí a questão da potência, né? Quer dizer, claro que o que você faz é muito potente, mas é potente, bicho. Você acorda, você dorme, você fica de bode, você eventualmente sente dor ou não, mas é da ordem da potência. O problema é que por trás disso aí tem uma fantasia de onipotência. Nossa, você faz tudo isso, cara, porque, bicho, você não vai no banheiro, né? Você não dorme, você não precisa comer, você praticamente é Sim, uma, sim. né? Quer dizer, essa fantasia de que a realização do outro, ela vem assim de superpoderes, né? E quando você E de fala, muito sofrimento. não, assim, e não, e de uma competência estratosférica que o teu interlocutor não poderia, só você pode lançar livros e fazer coisas, é a última bolacha do Entendi. pacote. E aí você tem Sim, que contar, não, não é isso, eu sou impotente, eu tô fodida, com dor, na verdade eu tô me arrastando aqui, né, praticamente tetraplégica. Meu, é da ordem da potência. Se você realizou, é porque é da ordem da potência. Senão, é porque senão seria impossível. Então a potência é sim, a sim. potência castrada. A potência não é pode tudo. Você pode fazer isso. Você não poderia ter feito mais nem menos. É isso. Você entende? Sim, não precisa doer para eu fazer isso, Não, né. porque é potente. Não é Uhum, onipotente. Quando eu tô falando assim, uhum. nossa, como é que você consegue isso? Eu consigo porque eu consigo, porque é o que eu posso. Sim. Mas é porque eu sempre me pego respondendo assim, por exemplo, essa minha amiga veio me elogiar, como você faz coisa, ela não queria ouvir que eu tô cheia de dor, ela só queria de fato me elogiar, é uma amiga que eu sei que gosta muito de mim. Eu é que já acho que tenho que falar isso, mas talvez eu não esteja falando para ela, pelo que você está me dizendo, talvez eu esteja falando isso para me manter num lugar de: "Olha, eu tô indo para além daquilo, porque eu sou realmente muito foda", porque eu não enxergo como Mas potência. o jogo é esse, quer dizer, a coitadinha não pode ouvir que você fez tudo isso? Ah, entendi. Como se eu precisasse tirar a potência dela, né, de alguma maneira. Ou como se você supusesse que ela é impotente, que só você tem. Não. Amanhã você vai estar ligando para ela e falar assim: puta, que legal, vi você com seu filho, você parecia tão feliz, parabéns.
Ela não sim, precisa escrever livros, ela pode fazer outras coisas, né? Quer dizer, sim, 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 você está com dó. Por que você está com dó da sua amiga e tem que contar que você está fodida? Porque em algum lugar você achou ela uma coitadinha e você se achou a última bolacha do pacote. Não, total. é a potência É uma dor castrada. arrogante. A potência castrada. Sim, muito interessante olhar por esse lado, total. E tem uma coisa que o Freud fala de, o cara que tá ali, com uma dor no estômago, que não cura há anos, não sei o quê, na verdade é o órgão mais excitado do corpo dele, ele tá colocando a libido nesse fígado, nesse estômago, sei lá. E aí eu fiquei pensando nesse meu corpo todo que dói, e fiquei pensando nessa minha carreira toda em cima do narrar o eu, né. Eu tô aqui fazendo um podcast de psicanálise, mas que tem essa brincadeira de fundo que é como uma sessão de terapia minha aberta. Eu tenho um outro podcast que também é para falar de mim com outras meninas lá. E de vez em quando eu nem deixo elas falarem, só eu falo. Aí eu tenho uma coluna na Folha que eu acho que em 70% dos casos começam com eu vou falar de mim. Aí os meus livros todos são ou autobiográficos ou autoficção, né. Será que porque assim, o Freud fala 2 coisas, né, e inclusive eu tô querendo fazer meu mestrado em cima disso, porque mais uma vez é algo que farei a respeito de mim, né, meu mestrado tem como tema o que faz um escritor falar tanto de si mesmo, né, esse é o tema que eu quero fazer do meu mestrado. Mas assim, se por um lado o Freud fala que um excesso de libido voltado pra gente causa dor, e aí eu fico pensando se minha dor no corpo não é o tanto que eu sou um objeto de estudo de mim mesmo, por outro lado ele fala que você chegar numa terapia e falar, 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 você pode a cura pela fala. Então quando eu escrevo um livro em primeira pessoa, eh, eu tô me curando pela fala ou eu tô com excesso de libido em mim mesma e por isso o meu corpo dói tanto? O que que você acha? Tem algum caminho por aí? Olha, eu gosto da ideia do Lacan, do jouissance, que ele fala que jouissance é gozo, é prazer, né? Mas ele separa e fala jouissance, que é o gozo pelo senso, pelo sens, né? Então a gente tem, ele vai descobrindo que as análises elas ficam intermináveis porque existe que a proposta dele é exatamente fazer um corte nisso. Elas ficam intermináveis porque o prazer de continuar contando, interpretando, uma interpretação a mais, uma elucidação a mais, e ali e falar, isso é muito dramático. Quando a gente recebe pacientes que fizeram outros percursos não lacanianos, eles vêm dizendo, mas eu sei tudo, eu já interpretei tudo, eu já fiz uma tese sobre o meu caso. Meu caso é isso, isso, isso. Mas o que falta ali é cortar o gozo do sentido. O sentido, ele. Então, tem uma coisa paradoxal no qual a gente precisa do sentido, a gente trabalha com o sentido, a gente trabalha com a interpretação, mas chega uma hora que a gente tem que dar um salto, a gente tem que fazer uma passagem para um corte da interpretação. Então, isso na análise é bem deletério, isso vai prejudicando o processo do sujeito. Mas isso na vida, né, essa produção de sentido na vida, eu não vejo isso como um problema. É um modo de que você dá destino para o seu gozo, que você dá destino para as suas questões, que você elabora. A academia é cheia de produções de sentido, né? Mas na clínica, isso é uma das questões a ser cortada, né? E por Essa isso também a sessão é mais curta? Quando tem uma frase de efeito, acaba a sessão? quando você precisa escutar alguma coisa para além do dito, né? Alguma coisa que fica Uhum, ali e que a pessoa tem que sair com aquela atenção para continuar trabalhando. A sessão não pode uhum, não deveria, né? Embora infelizmente pode até acontecer, mas acabar falando, então é isso, então que lindo, então faz o post-its e bota na geladeira, conta para a família inteira o que você uhum, descobriu na análise, porque aquilo virou uma frase de efeito, um parágrafo, entendeu? Quem não, né? Quem nunca contou uma sacada? Não, não tem problema, mas quando isso vira um modus operandi, acaba com happy end a sessão, né? E aí você uhum. fica uma semana sem pensar em nada e volta exatamente para o ponto que você estava, porque você não trabalhou nada, né? Então, e, Sim. na verdade, você vai voltar para o mesmo ponto de um outro nível, num outro lugar, né? Essa famosa espiral, mas tem um a mais, tem algo que não é interpretável, tem algo que não tem palavra final, tem algo que resta, né? E esse que resta, ele vai aparecer no corpo, ele vai aparecer no sintoma, né? Então, é,
isso vai dar conta de um tanto. Mas, Tati, não pode ter um julgamento. Hoje, você vive numa época onde é possível um autor falar de si na primeira pessoa, trabalhar com isso, está totalmente próprio da nossa época, próprio da literatura da nossa época, você é a pessoa mais capaz de discorrer sobre isso do que eu. Então, você encontrou um canal para dar destino para o teu gozo, como todos nós temos que encontrar, para o seu desejo, né, de sentidos e de interpretações, e ok. Eu acho que é o que se passa no adoecimento do corpo é de outra natureza, da ordem do real, tem uma outra, tem um a mais ali, não faria uma mistura, embora converse, tá? Porque a gente tem interfaces, Sim, né? mas eu não tô com a libido toda no na musculatura do corpo exageradamente, por isso ele tá Não, inflamado, bom, de tanto que eu falo tá, de mim. o teu corpo te ocupa bastante, não tudo, mas ele te ocupa bastante. Uma parte importante da tua libido está colocada aí, por força do adoecimento físico, por força de uma interpretação de que esse corpo é um link com a mãe, né? Então, Uhum, sim, tá. Você conta que tá demais, né, Tati? Você conta que tá demais, que te ocupa demais, que tem sofrimento demais, que dói demais, que te priva de muita coisa, né? Então, nesse sentido, se torna um sintoma psíquico também, porque ele interfere na sua vida de forma que você não pode estar circulando tanto quanto você, é, talvez fazendo escolhas diferentes pudesse. Escolhas entendi. psíquicas, né? Inconscientes pudesse. Uhum. Tem um livro só para bom, é você que encerra a nossa terapia, daqui a pouco você pode eu te permito, enquanto minha analista, encerrar a terapia daqui a pouco, mas só para a gente fechar aqui, tem um livro que chama A História da Violência, de um escritor francês que chama Edward Louis. Enfim, esse livro mexeu demais comigo, acho até que se eu tiver que escolher um livro, um autor para o meu mestrado, eu vou falar desse Edward Louis, que ele tem um outro livro também muito bom que eu li, que é O Fim de Ed. Você leu O Fim de Ed? Não. Depois eu vou te dar de presente esses 2 livros. A História da Violência é uma história que aconteceu com o próprio autor, que é o Edward Louis. Ele foi estuprado perto da noite de Natal, em Paris, e quase foi morto, o cara tinha arma, enfim. E o livro inteiro é contando essa história, que foi terrível na vida dele, ele obviamente sofreu muito, você percebe pelo livro o quanto foi traumatizante para ele. Ele narra lindamente, assim, é um dos livros mais bonitos que eu já li. Você sente ele narrando o dia seguinte, que ele passou um mês limpando cada canto da casa, que ele tinha nojo do corpo dele, da casa, de tudo. É muito li como literatura e como grito, assim, é muito grandioso esse livro, né. Mas eu também percebi, porque eu leio muito e também já estudo psicanálise há um tempo, que tinha um gozo enorme de estar contando essa história, de ter vivido essa história para poder contar ela. E eu acho Uhum. que isso é uma loucura e eu entendo muito esse escritor, Deus me livre, eu não quero ser violentada e sofrer nada parecido com isso, prefiro nunca mais escrever livro na minha vida do que passar por isso. Mas eu consigo ver mas não é um gozo de ter vivido isso, é um gozo de poder transformar isso, de ter essa capacidade de transformar. E muita gente, depois eu vi entrevistas dele, muita gente perguntando por que que ele se expôs tanto, e ele olhava para a pessoa e falava que senão eu ia morrer se eu não contasse essa história. E eu entendo total isso, assim, a minha necessidade de, em alguns momentos, de ter curtido algumas merdas que aconteceram na minha vida para poder contar, nada do tamanho do que esse cara viveu, porque daí seria muito terrível. Mas isso que o escritor tem desse gozo em alguma desgraça para poder contar a história, você acha que é que você acha disso? Porque eu tenho uma dúvida se isso é saudável, se isso é uma É doença. curioso a ideia de que deveria ser uma desgraça, né? É muito curioso, porque, de novo, né? Por que, que a narrativa tem que ser sobre uma coisa suposta traumática? Ou sobre a morte de alguém, né? Quer dizer, eu gosto muito daqueles livros onde não acontece nada, absolutamente nada, né? Onde não tem nenhum fato novo, assim. Você leu Trânsito, da Rachel Cusk? Não, não li. É um livro que não acontece absolutamente nada, as pessoas amam essa autora, ela é tipo a bombada do momento.
todo mundo, assim, umas 10 pessoas que eu respeito o gosto literário me indicaram esse livro como sendo o melhor livro que leu nos últimos 5 anos, e eu achei o livro chatérrimo, apesar de ter feito uma resenha dando 4 estrelas, porque de fato ela é brilhante, Uhum. não acontece nada, ela não te dá nada da vida dela, ela não conta nada da vida dela, ela só conta, assim, 40 páginas dela conversando com o empreiteiro que tá, né, aí depois 30 páginas dela conversando com uma amiga, e só que você vai ver as entrevistas dela, ela é sensacional, ela escreveu um monte de livro em primeira pessoa contando de como foi virar mãe, de como foi separar do marido, contando de uma viagem que ela fez com os filhos pra Itália, e aí uma galera começou a processar ela: "Você tá me expondo, você tá me expondo". Ela: "Ah, é?". Aí ela escreve um livro que não acontece nada, que ela não expõe nada, e as pessoas acham o livro brilhante, eu acho um porre. Eu sou doida pra ler os anteriores. Alguns ela até tirou de não vende mais, porque tinha uma galera processando ela de fato. Mas termina o que você estava falando que eu te Não, eu interrompi. gosto da vida ordinária. Eu gosto muito da vida ordinária. Eu não sei se é porque, sei lá, eu acho que algumas pessoas que viveram coisas muito traumáticas não tem tanto apreço ao trauma, assim, sabe? Assim como. Não, não. E também já ouvi muita desgraça, então eu Pois gosto é, você já muito. atende pessoas com histórias É, muito eu gosto da intensas, vida né. ordinária, eu tenho um prazer pela vida ordinária. E não vejo por que a literatura não possa ser assim. Eu não tô, o que eu estou querendo dizer é que se você faz uma escolha por contar essas coisas, será que seria a única? Acho que não, acho que você pode contar coisas da tua vida absolutamente ordinária. Você não precisa levar um monte de toco de namorados e ter uma maternidade super dramática, ou um divórcio pavoroso, ou uma cena de estupro. Tudo é contar o trauma. Quer dizer, contar o trauma é terapêutico, né? É terapêutico. Mas a vida para o Lacan, a vida é traumática. Para o Lacan, a própria possibilidade de ter que transformar a tua experiência em palavras Já é traumático. já é traumático. E a gente vai tentando fazer essa narrativa para fazer borda para esse trauma original. Agora, ser estuprado é um trauma que muitas vezes até faz supor que, se não fosse estuprado, a vida passava lisa. Não passa. Mesmo sem estupro, a vida é Uhum. traumática. Ela é sempre algo Sim, grande demais para a gente narrar. Então, sim. E a gente o tempo inteiro tem que se haver com não dar e não conta de dá narrar isso, né, por isso esse é resto traumático. traumático, ele insiste, faz com que a gente continue narrando, né. Então, Uhum. eu acho que ele está contando de um trauma, mas ele está contando da existência dele também, e isso é inescapável. Ele pode até não contar do estupro. É, o estupro na verdade, o estupro ele é a o principal do livro, mas ele também fala do quanto a França, de quanto Paris pode ser racista e preconceituosa. O primeiro livro dele, que é O Fim de Ed, que é brilhante, é ele narrando como que foi ser um menino delicado, gay, numa família extremamente, limitada, conservadora, numa cidadezinha que todo mundo fazia bullying com ele, enfim, esse menino, e aí ele numa das entrevistas dele, ele diz que a hora que ele pôde falar, ele nunca mais parou, e por isso ele é um escritor, porque ele, durante muito tempo, o Fim de Ed começa com ele engrossando a voz no banheiro do espelho, ele se olhando no banheiro do espelho e falando: "Você tem que ter voz de homem para poder ir para a escola e não apanhar". E aí, quando ele percebe que ele pode ter uma voz que é exatamente a dele, ele não consegue mais parar de escrever. A outra E eu voz, acho né, isso Tati, quando ele essa consegue a acordar com a outra outra. voz. E uma coisa bonita que a gente foi falando aqui, que você falou: "Por que que precisa ser traumático para ter história, né?". E eu fiquei com vontade de responder, porque se não for traumático, ninguém vai se interessar. E eu acho que isso talvez seja uma frase para eu ouvir, quase como: "Se não doer, eu não estou dando presente para ninguém", né. Eu acho eu própria estou fazendo o meu vício aqui que você falou de ficar se interpretando sem parar, ainda bem que essa é uma brincadeira de sessão de terapia, né, então enquanto escritora eu posso ficar me interpretando para sempre, Mas mas o seu para uma último terapia livro, que é maravilhoso, que me emociona, que eu indico para todos os meus alunos, o ai seu que último bom. livro, que deve estar aqui, ele fala da vida absolutamente ordinária de uma filha que não foi estuprada nem nada, mas está se havendo com a coisa mais básica, que é a mãe, o pai
e a própria filha. Eu acho ali um exemplo acabado do que eu estou dizendo. Ali não tem. Olha lá, então eu consigo fazer. Claro que consegue. Eu consigo ser ordinária, olha que Já se maravilha. tornou público e é maravilhoso, me arrepia, assim, eu acho lindíssimo. Mas aquilo é mais Que bom, ordinário que Vera. aquilo, mais day by day. É, porque aquilo ali é a vida de mas eu acho que quando algum leitor me elogia, tem um monte de xingamento ali, mas quando algum leitor me elogia, o que eles falam é: "Nossa, você narrou a minha vida, você é exatamente minha relação com a minha mãe", ou "É exatamente o que eu senti quando eu engravidei", ou "Você disse exatamente o que eu queria dizer". Tem uma coisa de que aliás esse é o meu maior tesão em escrever, é falar de mim, mas de um jeito que possa estar falando da vida de todo mundo, acho que, na verdade, eu acabo de descobrir que eu tenho um grande apreço pelo ordinário, um grande apreço. Acabei de chegar à conclusão que é exatamente o que você está falando e o oposto do que eu estava falando. Quando alguém fala exatamente a minha relação com não sei quem, e eu não escuto isso de poucas pessoas, é um pouco porque é isso, essa vida ordinária dói também, né. Ela é A traumática de gen saída, né. Talvez não precise criar ela é factoide do traumática de saída. sofrimento, é só reconhecer que mesmo tendo tudo, escrevendo milhões de livros, a vida não é bolinho nunca. Obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui com você, com essa análise Obrigada, Vera, você selvagem. é um Sou uma leitora sua, admiradora. e eu sua, você é um arraso. Obrigada, Vera. Um beijo. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.